depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pelo privilégio e a alegria que o Senhor nos concedeu de podermos Te louvar. E pedimos agora, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a Tua palavra, que possamos compreender, tirar as aplicações para nossas vidas, colocar em prática para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Esther. As crianças aí podem acompanhar a minha esposa. Esther, capítulo 7. Nós já observamos até aqui podemos dizer, mais da metade, da história do livro de Esther, onde observamos dois judeus, os mais destacados aí na história, que é Mordecai e Esther, que a princípio eles não queriam revelar a sua identidade, como judeus. E isso acabou até trazendo problemas depois, mas eles depois resolveram assumir a sua identidade e lutar pela liberdade do povo, pela vida do seu povo, que é o que vamos observar também nesse capítulo de hoje. Vimos que houve aí uma discórdia entre Amã e o judeu Mordecai. Esse Amã era descendente dos amalequitas, que eram inimigos dos judeus já de muito tempo, de épocas atrás, e ali naquele reino do rei Assuero, ele também tinha esse descendente dos amalequitas, que era Amã, era um homem bem-sucedido, era um homem que era bem respeitado no reino, porque o próprio rei já tinha dado ordens, que as pessoas tinham que reverenciar Amã, e esse foi um dos grandes problemas, quando se dá a autoridade e honra a quem não sabe administrar essa autoridade e essa honra. O rei Assuero deu essa honra toda a Amã, que era um homem mau. Nós vamos ver também no texto de hoje que a própria rainha Esther caracteriza Amã dessa forma, e ele não sabia lidar com essa autoridade. Não são todas as pessoas que sabem administrar as honrarias. Tem gente que deixa essa honra subir a cabeça, o poder subir a cabeça, e as pessoas perdem o controle da situação, perdem o controle da sua vida. Acabam, às vezes, querendo humilhar as pessoas e querendo estar sempre em posição de honrarias, como se ele fosse o dono de tudo. E esse é um mau exemplo que nós não devemos seguir. O exemplo de pessoas que recebem cargos importantes e posições de destaque na sociedade e às vezes querem pisar nas pessoas, humilhar as pessoas. Esse é um mau exemplo que Amã dá dentro do texto aqui, e nós crentes não podemos seguir esse exemplo. Temos que ter esse exemplo de Amã como exemplo negativo e andarmos contrário à vida de Amã. Não podemos ser pessoas orgulhosas, precisamos ser humildes, sabendo que nós temos um Senhor nos céus, que é Deus, e temos de prestar contas com Ele. Não podemos viver na soberba desse mundo, seguindo o orgulho e as honrarias que esse mundo tem para oferecer. Nós até observamos, irmãos, na própria nossa história, no nosso dia a dia, pessoas que são muito honradas, muito ovacionadas, são às vezes louvadas até, mas que a fama delas dura pouco tempo. Observamos muito isso nos jogadores de futebol, Às vezes eles estão lá no auge, todo mundo colocando eles na posição de destaque e tudo mais, daqui a pouco ninguém ouve mais nem falar. A honra desse mundo é assim, irmãos, é passageira. Hoje é, amanhã não é. Então nós não podemos nos iludir com as honras desse mundo, com os louvores que esse mundo tem para dar. Nós precisamos estar mais preocupados e nos importar de fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai cuidar das nossas vidas. E não podemos fazer as coisas para Deus esperando honrarias em troca. Eu costumo sempre dizer, e nunca vou me cansar de dizer, nós é que devemos a Deus. Deus não está nos devendo nada. Ele já fez tudo por nós, que foi nos dar a salvação. Então, tudo que nós fizermos para Deus, temos que fazer com espírito de gratidão pelo que Ele já fez por nós. Não é com espírito interesseiro, querendo receber algo em troca. Vou fazer isso para Deus, esperando algo em troca de Deus. Não.
Devemos fazer sendo gratos a Deus pelo que Ele já fez. Temos que pensar assim: Senhor, eu vou fazer isso por gratidão ao que o Senhor já fez por mim, por todas as bênçãos que o Senhor já me deu. Não podemos esperar nada em troca de Deus, nada, porque Ele já nos deu tudo, que foi a salvação e a vida eterna em Cristo. Ele já nos deu o seu bem mais precioso, que foi o seu único Filho. E o que é que nós queremos mais? Ainda temos que querer mais coisas de Deus, exigir mais de Deus? Não podemos. Temos que ser gratos, ter o coração agradecido. Mas, infelizmente, a humanidade não é assim, né? Nós vemos naquele exemplo da história dos 10 leprosos, da cura dos 10 leprosos, e quantos voltaram para agradecer? Só um. Em percentual é 10%, né? Se hoje for assim também, só 10% da sociedade é grata a Deus? Será que é só isso? Ou será que é menos? Pode até ser menos hoje, né? Porque o mundo tem muitas atrações, muitas coisas que desviam o ser humano de Deus. E às vezes, olha lá se não tiver ainda menos do que isso. Menos do que 10% da população sendo grata a Deus. E eu garanto que todo ser humano da face da terra já recebeu uma bênção de Deus. Pode ter certeza disso. É porque a gente não tem como investigar os quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas se fôssemos investigar, nós encontraríamos a bênção de Deus na vida de cada pessoa. Quer que eu diga uma bênção que todo ser humano já recebe? A vida. O dom de nascermos. É um milagre de Deus. Dentre milhões de espermatozoides, Deus nos escolheu. Já somos um milagre de Deus. A vida já é um presente que Deus nos dá. Maravilhoso. Acordar todos os dias. O sol que Deus nos dá, a vitamina D gratuita. E o alimento, o pão de cada dia que Deus nos dá. Não, mas é eu que consigo com meus próprios braços, porque eu sou inteligente, sou trabalhador. Quem te dá a inteligência? Quem dá a força para trabalhar? Quem dá essa coragem para trabalhar? É Deus, irmãos. Então todo ser humano já recebeu bênção de Deus. Só não sabe reconhecer para agradecer. Mas todo ser humano já foi abençoado por Deus. Nós estamos em dívida constante para com Deus. E Amã não reconheceu isso, né? Amã foi um homem muito ingrato a Deus. Todas as bênçãos que ele já tinha recebido, era um homem rico, próspero no local dele lá, onde ele vivia, e não sabia reconhecer essas bênçãos de Deus. Queria sempre ser louvado, sempre estar em posição de destaque. E por conta desse orgulho exacerbado, né, exagerado de Amã, ele criou aí uma confusão com Mordecai, que era um judeu, e aí quis, por fim da força, não só dar uma lição em Mordecai, mas ele queria acabar, aniquilar de uma vez por todas com os judeus, matar todos os judeus. E aí tramou aquele decreto, né, para aniquilar os judeus, e Mordecai soube, fez a rainha Esté ficar sabendo, fizeram aquele jejum, 3 dias de jejum e oração, né, convocaram todos os judeus para fazer isso, e depois desse jejum e dessa oração, Deus deu sabedoria a Esté para interceder ao rei pelo povo, que é o que nós vamos ver nesse capítulo 7, que é muito interessante observarmos a sabedoria que Deus dá depois de nos dedicarmos um tempo a Deus, né? Em oração, em jejum, Deus dá sabedoria ao seu povo. Capítulo 7, versículo 1 diz: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. Só recapitulando, no capítulo 6, houve aquela honraria a Mordecai. Lembram disso? Houve o primeiro banquete. A rainha Esté não falou o que deveria falar. Não sabemos explicar o porquê, né? Ela convocou um segundo banquete. O que nós entendemos é que Deus é soberano em tudo. Até eu citei isso no estudo passado. A soberania de Deus em agir dessa forma, planejar 2 banquetes e justamente entre um banquete e outro, o rei ter aquela insônia, o rei Assuero, e fazerem aquela leitura dos feitos memoráveis do reino. E aí, naquele momento daquela leitura, ele relembrou, né, o ato de Mordecai, de ter avisado a ele que aqueles 2 eunucos queriam matar o rei. E aí foi lá, o rei investigou, descobriu que era verdade, mandou matar os 2 eunucos, porque eles estavam querendo trair o rei. E aí ele chamou Amã, que estava lá no pátio, né, e perguntou o que se deveria fazer ao homem a quem o rei queria honrar. E aí Amã, achando que era ele, né,
criou todo aquele cenário, os vestes reais, cavalo real, coroa real, e desfilar na praça da cidade, as pessoas ainda, os nobres, né, os príncipes, pessoas mais importantes do reino, vinha apregoando, falando, olha, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, né? E aí, só que o homem a quem o rei queria honrar era Mordecai. E um dos mais nobres era o próprio Amã. E ele teve que levar Mordecai pela praça da cidade, dizendo isso. Isso é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, Amã passou por uma grande humilhação. Observe o detalhe, né? O ser humano, às vezes, ele quer ser honrado, mas quando ele não está dentro da vontade de Deus, essa honra que ele tanto quer pode se transformar em humilhação na vida dele. Foi o que aconteceu com Amã. Ele queria tanto ser honrado que foi tão humilhado. E aí, quando estava em casa lá, desabafando essa tristeza tremenda, essa angústia que ele estava sentindo por ter sido humilhado, ter que levar Mordecai, né, puxar ele a cavalo, chegou o recado, olha, o segundo banquete, vamos lá. E aí, quando ele chega lá para beber com a rainha, com o rei e a rainha, no segundo dia, que esse segundo dia, estamos entendendo o quê? Que é o segundo banquete, porque já tinha tido o primeiro banquete, teve aquele intervalo da insônia lá do rei, e depois o segundo banquete. Durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté, qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então o rei estava como se fosse assim, muito ansioso, querendo saber o que era isso. Já era a terceira vez que o rei perguntava a Esté, indagava ela, qual é a tua petição? O que é que você quer, mulher? O que é que você está querendo? Eu te dou mesmo que seja a metade do reino. Eu já expliquei que essa aqui é uma expressão, não que o rei daria a metade do reino a Esté literalmente, né? Mas é uma expressão de que ele estava disposto a fazer a vontade da rainha, a cumprir o desejo dela. Então, respondeu a rainha Esté e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Irmãos, observe a humildade da rainha e a sabedoria dela. Ela não citou até aí o nome de Amã, não disse quem era que estava querendo matar ela e o seu povo. Ela não pediu a morte de Amã, ela não exigiu nada, ela dá uma condição ainda, ó, se perante ti achei favor, e se bem te parecer, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, eu vou expor a minha vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se parecer bem ao rei, nós vemos aqui algo parecido com o que nós temos que fazer perante Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus, não estou ilustrando aqui o Assuero como um Deus, certo? Mas estou trazendo uma aplicação para a vida do crente. O crente, quando ele entra na presença de Deus, ele tem que entrar de forma humilde. Nós temos que ter cuidado até nas palavras da nossa oração. Já observaram que às vezes nós oramos assim, Senhor, faça isso, né? Senhor, faça aquilo, cura, liberta, sara as feridas, como se nós estivéssemos mandando Deus fazer as coisas. E nós temos que refletir mais na nossa oração, irmãos. Precisamos ser mais humildes quando vamos orar a Deus. Quando vamos pedir algo a Ele, nós não podemos mandar em Deus. Se bem te parecer, Senhor, se for agradável a Ti, né? Se for a vontade do Senhor, atende a minha petição. Nós não podemos mandar no Senhor. Imagine, irmãos, aquelas pessoas que oram dizendo assim, eu ordeno. Né? Aí é pesado. Como é que a gente vai mandar Deus fazer as coisas? É assim que funciona? Deus não é o nosso empregado. Deus não é alguém, como se fosse um médico que a gente paga o salário dele, né? Não é assim que funciona. Nem com o médico a gente não pode fazer isso, né? Olha, doutor, eu ordeno que o senhor me cura agora, né? Não é assim que funciona, irmãos. Quando vamos para a presença de Deus, temos que ir humilhados. Temos que ir de uma maneira assim, muito contrita, esperando o favor de Deus, a graça dele, que é um favor que nós não merecemos. É por isso, irmãos, que para algumas pessoas, ou podemos dizer para a maioria delas,
a maior barreira que o ser humano tem para se aproximar de Deus é justamente isso. É o orgulho. Uma vez eu fiz um estudo sobre as barreiras, né, que o ser humano tem para se encontrar com Cristo, se entregar a vida ao Senhor Jesus, e concluí que a maior delas é o orgulho. É a maior barreira do ser humano. Tem a religião, tem a família, tem todas ou várias outras barreiras, mas a maior delas é o orgulho. Por quê? O ser humano não quer se humilhar para ninguém, irmãos. Essa é uma tendência natural nossa. A gente não quer se humilhar, a gente não quer reconhecer os nossos erros. Não quer confessar que erramos. E aí, para chegar diante de Deus, tem que ser humilhado. Deus não trabalha no coração orgulhoso. Ele se agrada de um coração humilde, contrito, quebrantado. É isso que agrada a Deus. E para nos achegarmos ao Senhor, para entregarmos nossa vida a Cristo, precisamos nos humilhar ao Senhor. E não é só no momento da conversão que temos que nos humilhar, é a vida inteira. Por toda a nossa vida, precisamos estar humilhados aos pés de Deus. Por quê, irmãos? Isso é muita humilhação. Graças a Deus que Deus nos dá o privilégio de nos humilharmos aos pés dele. Quem é Deus, irmãos? Parou para pensar quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Aí Deus permitir que nós, miseráveis seres humanos, pecadores, nos aproximemos dele, já é um privilégio muito grande, irmãos. O mínimo que podemos fazer é nos achegar humildes, humilhados. Não é chegar cheio de autoridade, com o peito cheio, Senhor, eu aqui mando, né? Porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas nessa terra. Não é assim, irmãos. Temos que nos achegar ao Senhor de maneira humilde, humilhados, se bem parecer, se for da vontade do Senhor, atende a minha petição. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo quando ele orou, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo de oração. Orar para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E aí temos que confiar que Deus é um Pai amoroso e Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Então Esther diz isso ao rei, né? Se bem parecer ao rei, o que eu quero, rei, é a minha vida. A rainha Esther aqui, ela não foi orgulhosa de pedir bens materiais, de pedir uma cidade, pedir dinheiro, nada. Ela queria a vida dela. E também queria a vida do povo dela. Ela não pediu só para ela, ela pediu para o povo. Aqui nos dá um outro exemplo. Como igreja, nós temos que orar por nós, mas não apenas por nós, também pelo nosso povo, que é a igreja de Cristo. Também temos que orar pelas pessoas não convertidas. Temos que orar pelos nossos familiares que não conhecem a Cristo ainda. Não é orar só por nós. Ah, Senhor, me dá saúde, dinheiro e pronto. Tá bom? Só isso? Não é assim a nossa oração. Não deve ser assim. Precisamos orar pelo nosso crescimento espiritual. Precisamos orar pelos nossos familiares, pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo, pelo crescimento espiritual daqueles que já se converteram. Precisamos orar pela a saúde espiritual da igreja. Precisamos orar pela saúde física também dos nossos irmãos. E pela humanidade inteira, pelo nosso país. E pelas pessoas que perseguem os cristãos. Temos que orar por elas também. Nós temos que tentar, irmãos, demonstrar para as pessoas que nós não odiamos aquelas pessoas que nos perseguem. Porque às vezes cria-se uma imagem dessa forma. Ah, os crentes odeiam os que perseguem eles. Não, irmãos. Nós pedimos a Deus que nos dê amor por elas, para orarmos por elas, para que elas sejam salvas. Porque elas só nos perseguem porque elas não têm o amor de Deus na vida delas. São ainda desconhecedoras da verdade, como nós éramos antes. E aí precisamos orar por elas para que elas entendam o Evangelho e entreguem suas vidas a Cristo. Não é odiarmos. Ah, eu quero que fulano vá para o inferno. Não, irmãos. Um crente não pode desejar o inferno para outra pessoa, não. O crente tem que desejar o céu. Nós somos filhos de Deus, não somos? O que é que Deus deseja para todo ser humano? Que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então nós, como filhos de Deus, não podemos desejar o inferno para as pessoas. Temos que desejar o céu, a salvação. É isso que desejamos para as pessoas. Então a rainha Esther aqui, ela realmente expõe o seu pedido agora, né? Rei, eu só estou pedindo pela minha vida.
se parecer bem ao Senhor, só quero a minha vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos. Agora ela vai explicar com mais detalhes, né? Fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Olha a humildade e a sabedoria nas palavras de Esther. Quando nós queremos, irmãos, conseguir alguma coisa, não podemos chegar com o coração altivo, por cima. Temos que chegar com humildade, com palavras sábias. Olha as palavras que Esther usa. Nós fomos vendidos. Vocês já ouviram a história, né, nos capítulos anteriores, que quando Amã propôs ao rei fazer aquele decreto, Amã até disse, olha, eu vou lhe dar uma recompensa. Não sei quantos talentos lá de prata, né? Nós fomos vendidos. Eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. A Esther usou as mesmas palavras que estavam no decreto que Amã fez. As mesmas palavras, destruir, matar e aniquilar. E ela diz, se ainda como servos e como servos não tivessem vendido, eu não ia perturbar o rei, não. Não ia molestar o rei. Porque o inimigo não merece isso. O inimigo não merece que eu moleste o rei. Então Esther estava dizendo, nossa, rei, se fosse para a gente ser escravo, tudo bem. Eu topo, eu aceito até ser escrava, para não perturbar o senhor, né? O rei. Aceito, tudo bem, tranquilo. Mas só porque querem matar a gente. Se fosse para eu ser escravo, eu estava satisfeito, não ia perturbar o rei por isso, não. Olha a sabedoria dela nas palavras. Então, o que é que pode ter passado na mente do rei? Rapaz, que mulher é essa, né? Estava disposta a ser escrava para não me perturbar, então eu tenho que atender o pedido dela. É assim que temos que chegar diante de Deus, com humildade, estando dispostos até a ser escravos, se for o caso, para não perturbar o nosso Deus, né? E às vezes nós perturbamos a Deus por uma dor na unha, né? Senhor, minha unha hoje está doendo tanto, né? Me acude, Senhor, pelo amor de Deus, estou sofrendo tanto, né? Sendo que tem pessoas sendo açoitadas, massacradas, presas e mortas pela causa de Cristo. E aí nós acordamos com a dor na unha e vamos perturbar a Deus até umas horas, né? Até essa dor passar. E esquecemos que tem outras pessoas que precisam muito mais, estão precisando muito mais da misericórdia de Deus, que estão sofrendo, literalmente, pelo Evangelho. Não estou dizendo, irmãos, que nós não temos que pedir as coisas a Deus. Certo? Não estou dizendo isso. Mas que nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber o que pedir a Deus. E muito mais agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito por nós. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, preste atenção, até o versículo 4, Esther mencionou o nome de Amã? Não. Ela só contou a história, né? Outro ato sábio dela. Ela não foi logo acusando, esse cabo aí que quer matar nós. Não. Ela fez todo um cenário, né? Preparou, contou toda a história para o rei e manteve ali a descrição. E deixa o outro falar, né? Como se desse uma isca e deixa a pessoa pegar e ver a curiosidade da pessoa em descobrir o restante da história. E aí o rei disse à rainha, quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? O rei nunca imaginou que seria Amã. Ele disse, quem é? Onde é que ele está? Aí, vizinho ao rei. Ele pensando que fosse outra pessoa que talvez estivesse tão longe, tão distante. Porque Amã, o rei considerava Amã como um homem de sua alta confiança. Mas era, na verdade, um traidor. E aí respondeu Esther, já que o rei perguntou, né? Aí o adversário, inimigo, é este mau Amã. Esther agora caracteriza Amã como um homem mau. Porque Mordecai não fez nada contra Amã. Simplesmente não se prostrou diante dele. Mordecai não ofendeu Amã, não esculhambou ele, não pronunciou palavras ofensivas. Não maltratou Amã, nada. Só não quis se humilhar. Só isso. E Amã, tão mal, podendo ter ido conversar com Mordecai, alguma coisa, saber, não, já quis logo matar, não deu uma segunda chance. Não deu uma chance para uma retratação, para
eles se livrarem de alguma coisa. Quando ele fez o decreto, também já foi para matar, aniquilar e destruir o povo. Não deu uma opção de paz, né? Segundo alguns estudiosos, quando um povo ia atacar outro, eles mandavam primeiro como se fosse uma proposta de paz. Olha, nós damos essa proposta aqui. Se você entregar os seus bens, por exemplo, os animais e tal, e as terras, você pode viver no nosso meio, nós não vamos lhe atacar, não vamos lhe destruir. Concorda? Aceita o contrato? Essa proposta? Aí se o povo não aceitasse, aí eles atacavam. Mas eles tinham uma oportunidade de escolher, rapaz, não, nosso povo é menor, é mais fraco do que o outro, e se a gente não seguir essa proposta deles aqui, nós vamos morrer. Eles tinham uma escolha a fazer, mas aqui Amã era tão mau que ele não deu escolha para o povo. Ele não lançou uma proposta para o povo judeu poder tentar escolher algo melhor, uma alternativa melhor. Ele já definiu, é destruição, aniquilação total, e acabou a história. Ele não pensou que mulheres seriam mortas, crianças seriam mortas, idosos seriam mortos, e talvez alguém muito próximo do rei poderia ser morto. No caso, a própria rainha. Então ele foi cego no seu desejo insano por glória e poder e honra. E ele queria destruir um povo por inteiro. Então, quando Esther define Amã, né, como um homem mau, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Você imagine o que Amã sentiu nessa hora. Estou frito. Agora é o meu fim. O meu decreto ia matar a rainha. O que é que o rei vai fazer comigo agora se eu queria matar a mulher dele? Então, Amã, ele se perturbou. Essa palavra, assim, traz uma ideia de realmente uma coisa incontrolável. Ficou muito perturbado, sem saber nem como reagir. E o rei ficou tão irado, que esse rei não era flor que se cheirasse, né? Era peça ruim também, né? Conta-se na história que uma vez um dos soldados lá do rei, ele foi pedir para que o rei liberasse o filho dele, o filho desse soldado, do serviço militar, vamos dizer assim, né? Porque ele queria, não, libere aí meu filho e tal. Foi pedir um favor ao rei, né? Rapaz, deixa meu filho, né, seguir outro rumo e tal, para ele não ficar no exército e tudo mais. Sabe o que foi que o rei mandou fazer? Cortar o filho do cabo ao meio. E mandar todo o exército passar por cima do cadáver. Era ruim, peça ruim. Ele tinha o humor dele assim meio desmantelado, né? E aí você imagina esse rei com raiva, né? O que é que ele seria capaz de fazer? E ele que, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Aquela expressão de raiva do rei, do furor dele, Amã já entendeu o recado. Disse, rapaz, vai ser bom para mim não. E aí ele foi implorar a rainha por misericórdia. Interessante e engraçado, não é isso? Um homem que foi tão mau e tão obstinado em destruir um povo, agora queria misericórdia. Ele nem deu ao povo a oportunidade de pedir essa misericórdia. Agora queria. E aí observamos como o ser humano, na sua soberba, ele tende realmente à ruína, como a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando a pessoa é orgulhosa, a tendência dela, irmãos, é a ruína, é a queda, é a vergonha e às vezes até a destruição, que é a morte. Tenhamos muito cuidado, irmãos, com a soberba, com o orgulho, com essa altivez de espírito, de achar que somos alguma coisa ou que somos mais importantes do que alguém por um cargo que temos, ou por um salário que recebemos, ou pelo status social que temos. Muito cuidado com isso, muito cuidado, porque essa altivez de espírito pode nos levar à queda. Nós temos que considerar os outros superiores a nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Não que temos que sair nos humilhando as pessoas, aceitando as humilhações da vida e nos autocomiserando, porque isso também é um orgulho disfarçado. Mas temos que nos manter humildes,
temos que nos manter na nossa posição, sem querer nos valorizar mais do que a outros, achar que nós somos mais importantes do que as outras pessoas. E aí, Esté e Amã ficam lá no local do banquete e o rei sai para o jardim do palácio. Talvez pensar o que poderia fazer com Amã. Será que eu mando esfolar ele, arrancar a cabeça ou as pernas, pedaço por pedaço? Qual destroço eu vou fazer com ele? Ou será que eu deixo ele viver e boto ele na prisão? Não sei o que passou na cabeça do rei. Mas ele saiu talvez para pensar um pouco o que faria com Amã, visto que ele queria matar a mulher do rei. Tornando o rei do jardim do palácio, então quando o rei voltou do jardim do palácio, entrou novamente lá na casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Imagine, divã era uma espécie de sofá, A rainha Esté estava lá no sofá e quando o rei volta, quem estava lá deitado no sofá com a rainha? Amã. Aí, o que é que Amã queria da vida mesmo, Você vê, o estado de perturbação de Amã foi tão grande que ele não pensou nas consequências daquele ato. Não relata na Bíblia os detalhes, o que Amã estava fazendo com Esté naquela hora, ou querendo fazer. Mas ele foi implorar pela vida dele. Mas de que forma ele estava implorando? Será que ele pegou Esté assim pelos braços? Rainha, tenha misericórdia de mim e tal. Ou será que ele ficou de joelhos? Ou se ele se deitou no colo dela? Não sei. Só diz que ele foi pedir por misericórdia, E que ele estava lá no divã, estava caído sobre o divã, como se estivesse deitado no sofá onde Esté estava. Então disse o rei, já vinha mordido, de raiva, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim? Na minha casa. Agora é o fim. Além de querer matar o povo da minha mulher, matar a minha mulher, que também é judia, agora quer estuprar ela. Esse cabo aqui é o quê? Destruição. Agora para ele não tem outra saída, E aí, tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Essa expressão de cobrir o rosto era como se fosse a ideia de agora foi sentenciado à morte. Não tem jeito para ele, Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, pronto, está aí a sentença dele. Enforque ele na forca. Olha, 3 vacilos grandes de Amã. Primeiro, ele quis aniquilar o povo judeu. Depois, deu aquela má impressão de que queria abusar de Esté. E ainda queria matar o homem que ajudou a salvar a vida do rei. É fim, 3 vacilos grandes, por causa do orgulho. Então a sentença dele agora estava pronunciada. Ele mesmo fez o laço dele, a forca para ele mesmo morrer nela, se enforcar. Isso é terrível. E o fim de Amã, qual foi? Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Agora o rei ficou calmo, Interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa assim, que a pessoa se irou muito e algo precisa acontecer para se acalmar, No caso do rei aqui foi ver Amã morto. Esse traidor, desgraçado, que queria matar minha mulher e abusar dela, ainda queria matar o cara que ajudou a livrar a minha vida. Agora eu estou calmo, que eu vi ele morto. Esse perigo, esse mal está extirpado do meio. Aí, às vezes, irmãos, é onde nós não entendemos a justiça de Deus. Será que o rei aqui ele foi justo em mandar matar Amã? Sim ou não? A gente fica na dúvida, Não, para matar, Não, é porque matar é muito pesado, Aí é onde a gente não compreende, às vezes, irmãos, a justiça de Deus. Esse indivíduo queria matar uma nação inteira. Um povo inteiro. Queria matar a própria rainha, mesmo sem saber que a rainha era judia, mas a própria rainha ia morrer. E qual seria a sentença dele? Passa ali uns 2 dias no calabouço, Porque eu sou um rei bom, misericordioso, depois solta essa peste no meio do povo para matar os outros. É às vezes, irmãos, que nós não compreendemos a justiça de Deus por isso, porque a nossa mente humana às vezes é limitada e nós queremos às vezes ser melhor do que Deus, Não, porque meu coração é muito bom, Já vi gente dizendo isso. Eu coço a careca, e fico, meu Deus do céu, misericórdia. Dá um senso de justiça a essa pessoa. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. E a justiça, irmão, não é segundo os nossos olhos, é segundo a Bíblia. E a Bíblia fala, se você derramou sangue, como é que você vai pagar? Vão derramar o seu. E aí o nosso senso de justiça, não, a pessoa derramou sangue, mas é um bichinho, é vítima da sociedade, né? Ele tem direitos humanos. Mas espera aí, só ele pode derramar sangue? O sangue dele não pode ser derramado? E aqui eu repito, vou deixar bem claro, não estou incitando a violência, certo? Sou contra a violência total, vocês sabem, me conhecem, né? Sou totalmente contra a violência. Mas o senso de justiça de Deus, irmãos, nós como filhos de Deus temos que entender. Temos que entender o senso de justiça de Deus. Nós não vamos sair fazendo isso por aí, né? Ah, fulano está ali, derramou o sangue de alguém, eu vou lá derramar o dele. Não, a gente não vai fazer isso. Nós não somos Deus e nem somos o governo. O vingador de Deus, hoje em dia, quem é? O governo, as autoridades, o Estado. O livro de Romanos fala sobre isso. Nós não vamos fazer isso. Mas nós temos que ter o nosso senso de justiça segundo a ótica de Deus. Então o rei aqui foi muito mais do que justo. Foi uma beleza, agiu dentro das 4 linhas da Bíblia, né? Não é da Constituição não, que aí é outra coisa, né? A Constituição foi feita pelos homens. Dentro das 4 linhas da Bíblia. Foi o que a Bíblia ensina, é isso. E ele fez, você queria matar o povo, né? Tá certo. Você vai matar agora. Morreu, pronto. Acabou. A ira se aplacou. Aquela ira do rei, pronto, se aplacou. Porque ele agiu com justiça. Assim, irmãos, nós também temos que entender a questão da justiça de Deus. Como é que o ser humano ele é justificado? Como é que o ser humano ele é declarado justo diante de Deus? Por meio do aplacamento da ira de Deus. Quando a ira de Deus ela é aplacada, aí o ser humano ele pode ser declarado justo diante de Deus. E aí eu pergunto, como é que a ira de Deus ela pode ser aplacada? Quando o sangue é derramado. Porque nós pecamos contra um Deus santo e um Deus eterno. Então, qual o preço que deveríamos pagar para a ira de Deus ser aplacada? O nosso sangue deveria ser derramado. Mas nós ainda somos impuros, somos pecadores. Então, o que é que Deus precisou fazer? Enviar o seu Filho ao mundo para que o sangue do seu Filho fosse derramado na cruz. E aí, com o sangue de Cristo sendo derramado na cruz, a ira de Deus foi aplacada. E hoje o ser humano pode entrar na presença de Deus por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é o nosso Redentor. E não estou aqui comparando a Amã com o Redentor não, viu? Que era uma peça ruim a Amã, né? Mas só para entendermos essa questão de aplacar a fúria, aplacar a ira. Para com Deus, a ira de Deus ela foi aplacada quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Tetelestai, né? Está consumado. A obra de salvação estava consumada ali na cruz, né? Ainda faltava a ressurreição no 3º dia. Mas ali na cruz, aquele ato de morte, derramar o sangue, estava consumado. E a ira de Deus foi aplacada. E hoje o ser humano ele pode entrar na presença de Deus. O ser humano ele pode alcançar a salvação e a vida eterna por meio de Cristo. Porque Deus agora ele está com a sua fúria e a sua ira aplacada. Porque Jesus fez o que deveria ter sido feito conosco. Ele cumpriu a lei de Deus, ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue por nós para nos redimir dos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela glória do Senhor, pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Pai as bênçãos do Senhor sobre o estudo dessa noite, que as nossas mentes, ó Pai, possam ter compreendido da maneira correta e que possamos também praticar a Tua palavra para a Tua glória. Que possamos ser mais humildes, ó Pai, submissos à Tua palavra. Possamos chegar na Tua presença mais humilhados, mais confiantes na Tua graça, na Tua misericórdia. Que não sejamos soberbos nem orgulhosos. Que possamos agir dentro da vontade do Senhor para a Tua glória. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Pai, possamos fazer o que Te agrada. Que o Teu nome possa ser exaltado em nosso meio.
Pedimos as bênçãos do Senhor pelo retorno aos lares, que cada um dos irmãos possa voltar guardado, protegido por Ti. Pedimos as bênçãos do Senhor também pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Pedimos que o Senhor possa nos livrar de cair nas tentações, ó Pai, que possamos nos honrar e glorificar o Senhor, a cada dia, a cada instante. Pedimos, ó Pai, pela paz de Jerusalém, pela volta do Senhor Jesus Cristo e pelo nosso Brasil. Que a Tua mão poderosa possa agir com misericórdia para conosco, para que o Teu nome seja exaltado em nossa nação. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe.